Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os TACs, que são os Transient Analysis of Control Systems, e vou usar esse TACs para controlar uma resistência variável, um tipo de potenciômetro que a gente tem disponível aqui no ATP. Então, para começar, eu já fiz um circuito com uma fonte de corrente, uma fonte de tensão contínua aqui de 100 volts e 4 resistores. Os dados para modelar o circuito estão aqui e basicamente é só seguir o vídeo anterior lá, que é os primeiros passos, que vocês conseguem modelar isso aqui facilmente. Bom, primeiro nesse circuito aqui, notem que se eu rodasse ele nesse momento, ele daria um erro. O erro é aquele mesmo que a gente viu antes. O usuário não colocou nenhuma saída. Então, o meu objetivo aqui é monitorar, vou fazer como exemplo, monitorar a tensão nesse resistor e a corrente nesse ramo. Ó. Então aqui eu posso dar 2 cliques nesse resistor, por exemplo, e vejam que eu posso escolher monitorar uma output aqui, eu posso colocar como corrente. Então, vou dar um OK. Vejam aqui que apareceu esse izinho. Então, agora eu tenho um monitoramento de corrente nesse ponto. Também acho legal colocar o nome dos nós para facilitar a nossa vida. Então, vejam que esse nó aqui é uma coisa só. Tudo isso aqui é uma coisa. Então, vou vir aqui, por exemplo, na fonte e vou colocar nó fonte. Esse é o nome. Eu até posso pôr na tela aqui. Às vezes fica um pouco ruim de manobrar aqui, mas esse é o nome do nó ali. E aqui eu vou colocar um outro nó, vou chamar de nó 2. Ou melhor, nó R. Ok? Deixa como nó R. Beleza, pessoal. De novo, lembre-se, sempre letra maiúscula e não deixe espaço nos nomes dos nós. Bom, então se eu rodar agora esse circuito, ele vai rodar porque eu estou monitorando corrente. Aqui é fácil esse cálculo, né, pessoal? 100 volts de corrente contínua, 2 resistores. Então vejam que a corrente se divide para cá e para cá. Aqui vai dar uma corrente de 10 amperes. Então a gente pode vir aqui no plot. Enquanto isso, eu também quero monitorar a tensão sobre esse resistor. Então vem aqui probe voltage. Eu vou colocar esse probe, vou colocar aqui, ó, que vai facilitar depois. Uma medida só porque é um sistema nem monofásico, dá para dizer, porque é um circuito de corrente contínua, né? Então é só um condutor. Então rodamos, venho aqui no meu plot, dou um refresh, vejo que apareceu a corrente, que tem que ser 10 amperes. Está lá, 10. E a tensão vai ser de 50 volts. Faz sentido, porque é um divisor igual. Bom, até aí nada demais. Mas vamos então usar o elemento, que é o resistor variável. Então olha só, aqui eu encontro os meus elementos resistor, capacitor, indutor, o elemento RLC trifásico no caso, né? RLC sem ser trifásico e sendo o trifásico. E aqui embaixo eu tenho branch non-linear. Essa aba é onde a gente tem resistores, indutores e até capacitores que não são lineares. Então, por exemplo, o diodo, ele não tem uma relação direta de tensão e corrente, uma relação linear, perdão. Ele é um elemento que relaciona de forma não linear a tensão com a corrente. Então, quando a corrente muda, a tensão ela não muda de forma igual, não muda de forma linear. Então, eu posso usar um elemento, um resistor, que varia a sua resistência a depender da corrente. Seria esse elemento. Então, temos alguns tipos aqui. Ó. Ou outro, um resistor que varia dependendo do tempo. Então, eu posso clicar nesse elemento e ver como ele se comporta. Vejam que aqui eu clico nele e tem as características. Então, eu adiciono, ó, no tempo de tantos segundos, a resistência de tanto. Ó, mas para o tempo de tanto, a resistência de tanto. Então, basicamente, eu escolho qual elemento é mais adequado para o meu processo. Qual o elemento não linear de meu interesse? Lembrando, pessoal, o help do ATP ele é extremamente útil. Vocês podem ir lá no ATP Draw Manual e pesquisar por esses elementos. Então, usem o manual. O manual é muito útil do ATP, ele é bem completo. O que eu quero mostrar para vocês aqui é este elemento aqui. Ó. É o resistor controlado por TACs, que é o Transient Analysis of Control Systems. Nós temos duas formas de representar um controle ou uma medição que nós fazemos, exceto as medições que já vêm prontas, que são os TACs ou os models. Os TACs são aqueles bloquinhos prontos, que eu, se não me engano, mostrei em um vídeo anterior bem por cima. E nos models, nós fazemos a linguagem de programação, que é a linguagem models. Então vamos aqui pegar o RTACs, vou dar um Ctrl R para rotacionar, e eu vou substituir esse RTACs no lugar desse resistor de 5 ohms. Eu vou dar 2 cliques nesse resistor e eu vou dar um hide nele. Ó. Então, basicamente, vejam que ele está por aqui ainda, mas ele não vai rodar. Beleza? Ele está escondido.
E aqui eu vou colocar o ground. Bom, vejam que esse é o meu Rtax. Basicamente é como se fosse um potenciômetro aqui nesse caso. Vou dar 2 cliques. O valor inicial que eu quero deixar dele é de 5 ohms. Vejam que no help tem algumas informações. Vejam que inclusive ele fala em qual local do rulebook, que é o livro de regras que eu falei no primeiro vídeo, qual o local que vocês podem encontrar mais informações. Então, pessoal, usem as informações do help do ATP. Eu tenho que deixar isso bem ressaltado para vocês. Ok? Então, beleza. Aqui nós temos esse Rtax. Bom, eu coloquei um resistor, pessoal, aqui, que tem que ser controlado por um elemento. Então, eu vou usar aqui a parte de tax para fazer o controle dele. Então, no tax, eu tenho a opção de usar sources. Então, por exemplo, um valor constante, um número qualquer, ou uma fontezinha que representa um sinal DC, ou um sinal AC, ou um sinal pulsado. Então, eu vou começar aqui com uma fonte com uma constante. Olha lá. Vou vir aqui nessa constante, vou rotacionar ela para ficar mais fácil de ligar. E eu ligo. Vejam que esse é um elemento tax. Eu tirei lá da biblioteca de tax. Ele faz o controle desse resistor. Eu vou colocar como constante o valor de 10. Então, assim, vejam que esse 10 ele vai entrar aqui e vai falar para o resistor. Resistor, assuma o valor de 10. Okay? Então, aqui a gente pode rodar a simulação e ver qual foi a corrente. Vejam que agora é 100 dividido por 15, o que vai dar a corrente. Então, 100 dividido por 15, 6,667. Se eu dar um refresh, vejam que a corrente, ela assume o valor de 6,666. Corrente vezes resistente de 10, 66, que é a tensão. Então vejam que basicamente o resistor assumiu o valor que eu pedi para ele assumir aqui, que era o que eu queria. Bom, esse exemplo específico ele não tem muita vantagem, porque se é para manter um valor constante, por que não usar o valor de antes? Só que as vantagens surgem quando vocês começam a trabalhar com esses outros elementos. Então vejam, eu posso colocar uma source, eu posso pôr uma fonte alternada. Por exemplo, eu posso falar que o meu resistor assume o valor de 10, e esse valor de 10 somado com uma senoide, se eu quisesse. Então vamos fazer esse teste aqui. Vou pegar uma fonte alternada. Vejam que essa fonte é uma fonte tax. Ok? Então eu vou pegar aqui esse valor constante, e eu quero que seja a resposta do meu tax seja uma constante de 10 mais uma senoide que vai para cima e para baixo. Então eu vou vir aqui. Essa senoide ela vai ter uma amplitude de 5, ok? Eu não posso falar que é volts, é um sinal de controle, né? Então uma amplitude de 5 e a frequência dela vamos colocar aqui de 30 Hz, mais ou menos. Vou dar, ou melhor, vamos colocar um pouco maior, vamos colocar 120 Hz. Então vejam que para eu fazer a minha resistência variável, sendo esses dois elementos, eu preciso somar esses dois. Então olha que legal, aqui em tax nós temos uma série de expressões, sendo uma delas uma aba das expressões matemáticas. Então eu vou pegar aqui expressão de soma. Então eu dou um rotacionar aqui, vou vir aqui conectar a saída. Olha lá, um bloquinho que eu somo 10, ou melhor, vou colocar esse 10 aqui, fica mais bonitinho. Vou somar esse 10 com essa fonte. Então vejam que a saída, pessoal, essa saída aqui é a soma de 10 mais fonte alternada. E essa fonte alternada é uma senoide de pico 5, então vai de 5 menos 5, 5 menos 5 na frequência 120 Hz. Aqui nós temos o help explicando, pessoal. Lembrem-se, inclusive tem o rulebook dando alguma informação. Se vocês em algum momento verem que não tem informação suficiente no help aqui, vocês podem consultar no manual do ATP Draw e no rulebook. Lá sempre tem alguma coisa. E na dúvida também, pessoal, lembrem-se que tem o site do ATP Draw e tem a lista de e-mails que vocês devem se cadastrar e lá tem bastante conteúdo. Então o ATP ele tem conteúdo para vocês tirarem as dúvidas. Então vamos lá. Detalhe, eu estou aplicando isso aqui, isso vai ser minha referência de resistência. Mas está meio nebuloso, que é o quê? O que de fato vai ser essa resposta? Então eu gostaria de monitorar isso aqui. Opa, desculpa. Eu gostaria de monitorar esse ponto. Só que lembre-se que isso aqui não é tensão e não é nem corrente. É o quê? É uma variável tax. Então, quando eu for fazer a medida, eu uso um probe, um medidor. Não é um probe de tensão, não é um probe de corrente, e sim um probe tax.
Então, eu clico nesse Probe Tax e coloco ele aqui. Ó. Dou 2 cliques aqui, no caso é só um fio, né? Tranquilo. Então, vou clicar em rodar aqui. Rodou, funcionou. Então, a primeira... detalhe, vejam que eu não coloquei nome aqui. E quando eu não coloco o nome, o ATP ele me dá um nome automático. Então, eu vou dar um refresh e veja que apareceu aqui, pessoal. T, 2 pontos, tax, 2 pontos, xx0001. No caso, é a variável que é esse ponto. Eu posso até clicar aqui, ó. Vejam que o nome desse nó é xx0001. Isso o ATP atribuiu automático. Eu sei que é a mesma porque é o único tax que eu estou medindo. Então, veja lá. Aqui eu estou somando 10 mais uma senoide que vai de mais 5 a menos 5. Então, se eu plotar isso aqui, pessoal, vejam a resposta. Olha que interessante. Essa resposta, ela vai de... Dá um zoom melhor. Ela vai de menos 5 de pico, menos 5, né, que é o pico mínimo da senoide. O valor médio é 10, o valor médio aqui sendo 10. E o valor máximo é 10 mais 5, que é lá em cima, ó, 15, que é o número que está aqui, 15. Então, quando eu mexo essa barra, o número mexe aqui. Ó. Então, vejam que isso que eu pedi para o resistor ser. Esse é o sinal que eu dei de referência para o resistor. Resistor, assuma esses valores. Esse valor representa algo físico? Desconheço uma dinâmica desse tipo. Mas o objetivo aqui desse vídeo é apresentar a ferramenta. Então, vejam que eu apliquei essa resistência. Logo, vamos ver o comportamento da corrente. Eu venho no plot 2 aqui, por exemplo. Olha como a corrente se comportou. Se comportou de uma forma bem estranha. Por quê? Porque a resistência é variável. Então, ela acabou ficando bem distorcida aqui. Ok? Então, essa é uma das coisas. Uma outra coisa bem legal. Digamos, pessoal, que eu não queira somar o valor constante de 10. E sim, eu queira somar a tensão desse ponto aqui. Ó. Qual que é a tensão nesse ponto? É um divisor de tensão entre 8 e 2. Logo, aqui é 20 volts e aqui é 80 volts. Isso. Então, olha só. Eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito e pegar um tax, source, e a minha fonte. Lembra que antes eu usei a fonte como se fosse uma constante? Então, aqui eu posso usar a minha fonte como sendo uma variável do circuito. Então, eu clico Circuit Variable, apareceu essa bolinha. E, basicamente, eu posso conectar essa variável no local que eu quiser. Então, eu venho aqui e vou conectar aqui. Ó. Bom, eu estou usando esse ponto como uma referência para usar nas minhas contas daqui. Então, olha lá, eu vou dar 2 cliques e aqui eu tenho que falar, bom, esse ponto que tu está medindo, você quer que ele seja uma tensão, uma corrente? Se for corrente, lembre-se que precisa ter uma chave relacionada a ela, que foi um exemplo quando eu apresentei, se eu não me engano, o circuito trifásico, que eu conectei o bloco PQ, o bloco de medição PQ. Então, voltem lá naquele vídeo que fala da medição do sistema trifásico, que lá tem um motivo de eu ter que pôr uma chave. Então, aqui eu vou escolher Node Voltage. Vejam que eu poderia transformar esse bloco no trifásico, mas o meu circuito aqui é de um fio só, então eu vou deixar um. Então, ó, beleza. Então, esse carinha aqui, ele está vinculando esse ponto ao ambiente tax, vamos dizer assim. E para facilitar a minha vida, eu vou dar 2 cliques aqui, pessoal, eu vou chamar esse nó de MED, nó de medição, tá? Então, esse é o nome do MED. A hora que eu posso fazer, ó, que bacana aqui, eu posso vir, em vez de somar 10, eu posso somar essa variável média aqui. Então, eu vou deletar isso aqui, vou deletar esse fio. Vou dar 2 cliques aqui, ó, e vou colocar o mesmo nome, ó, MED. Vejam que eu atribuí esse nome sendo o mesmo desse, porque é como se eu fizesse isso, colocar o mesmo nome, é a mesma coisa que fazer isso aqui, tá? Mesma coisa que ligar as duas coisas. Mas assim, eu vou colocar só para dar esse exemplo. Ó, posso pôr MED e MED. Então agora não vai entrar mais o 10, vai entrar a tensão nesse ponto, que é 20. Então o meu sinal de referência vai ser 20 mais uma senoide que varia 5 para cima e 5 para baixo. Então, vai ficar variando de 25 até 15. Então, eu rodei, funcionou. A gente dá um refresh aqui. Ó. Vejam lá o gráfico da resistência, que interessante. Ficou variando de 15 no inferior aqui, até 25 ali em cima. Então, basicamente, eu pude usar a informação dessa tensão como uma entrada para o meu circuito tax. Então, isso é uma coisa que abre bastante possibilidade, pessoal. Porque controle faz isso. Ele lê variáveis da rede, faz algumas contas, que é de meu interesse,
e aplica a informação em algum elemento, nesse caso um resistor controlado. Então tem uma série de situações. Um exemplo, por exemplo, é a máquina síncrona. A máquina síncrona vai precisar de uma leitura de tensões correntes, vai fazer todo o processo de controle e vai aplicar no torque e na corrente de campo para fazer controle. Então esse loop de informações ele pode ser usado aqui. E em relação a ataques, pessoal, vejam que a biblioteca é bem grande. Nós temos fontes, então nós usamos aqui o circuit variables, constants, e usamos também a fonte AC. Tem fonte pulsada, tem PWM, rampa, fonte DC. Também temos models variables, quando os dados vêm do models. E o models é a linguagem de programação que a gente vai ver no próximo vídeo. Temos funções de transferência, por exemplo, uma função de transferência de primeira ordem. Então, olha só que interessante. Vocês podem usar a função de transferência, dá 2 cliques e ajusta. Na dúvida, usei o help aqui. Outras coisas que nós temos aqui em TACS. Deixa eu vir aqui nessa parte. Temos integrais, derivadas, filtro passa baixa, filtro passa alta. Nós temos também algumas coisas legais, como, por exemplo, medidores de frequência já feito em TACS, medidor RMS, isso no ambiente TACS. Temos if, beleza? Condicional. E aqui a gente tem uma coisa bem interessante, que é o Fortran Statements, em que nós temos lógicas matemáticas de operação matemática, temos operações trigonométricas, como seno, cosseno, e temos operações lógicas, como not, and, or, e maior ou igual, e assim por diante. Esse aqui, pessoal, é bem bacana também, ó, porque vocês podem criar uma equação. Ó. Vocês podem vir aqui, esse está com um monte de entradas, tá? Então, se eu dar 2 cliques, vejam que eu posso escolher o número de inputs, por exemplo, 5 inputs, e o número de data é 3. Então, aqui eu posso montar uma equação, e a minha saída vai estar relacionada aos inputs que eu tiver aqui e aos dados que eu defino. Então, isso aqui também é outro ponto bem interessante. Vejam que depois que eu selecionei o input de 5 e data de 3, apareceram 3 datas para eu inserir, dado 1, dado 2, dado 3, e vejam que apareceu as 5 inputs que eu selecionei. E como eu coloco a equação? Eu posso pôr aqui, ó, help. Vejam que o data, pessoal, ele vai ser colocado dessa forma aqui, ó. Cadê? Desse jeito aqui, beleza? Então, assim que eu entro com data 1, data 2, data 3. E o input, desse jeito. Então, vamos montar um exemplo para finalizar a parte de TACS. Então, eu vou pegar esse bloquinho de novo e eu vou fazer uma conta aqui, ó. Eu vou fazer essa conta de soma, beleza? Ela é bem simples. Então, vamos vir aqui, ó. E, em vez de fazer a conta de soma, eu vou fazer ela por esse bloco. Então, olha que interessante. Eu venho em TACS, Fortran Statements. Eu venho aqui e vou escolher 2 inputs e 1 data só. Beleza? Ou melhor, vamos escolher 2 data. Ok. Então, apareceu essas entradas. Então, aqui, ó, uma das minhas entradas é o meu MED. Então, eu posso vir aqui, como eu disse para vocês, eu posso fazer tanto conectando por um fiozinho ou colocando o mesmo nome. Dessa vez eu vou fazer por fiozinho. E aqui, ó, vou copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou pôr essa fonte. A ideia é substituir isso aqui, né? Então, vamos lá. Vou dar um set hide, escondi aquilo ali. E a minha saída da minha função eu vou colocar aqui. Bom, agora só falta equacionar. O meu objetivo é somar esses dois. Então, eu vou dar 2 cliques. E vejam a minha linguagem aqui, pessoal. Ó. O meu data 1 eu vou colocar como sendo 1 e o meu data 2 como sendo 1 por enquanto. Já explico por quê. Vamos aqui no help, pessoal. Vejam lá. É assim que eu vou representar o dado 1. E é assim que eu vou representar o input 1. Desse jeito aqui. Beleza? Então, vamos ver. Fechando. Ó, aqui, ó, data 1 vezes input 1 mais data 2 vezes input 2. Dá um ok aqui e vejam que eu peguei a primeira entrada e multipliquei por 1, peguei a segunda entrada e multipliquei por 1. Peguei a primeira entrada, multipliquei por 1 e fiz a soma com a segunda entrada vezes 1. Bom, como é que eu sei qual que é a primeira e qual que é a segunda? Eu dou 2 cliques aqui. Ó, in 1, essa é in 1. E eu dou 2 cliques aqui, esse é o out.
Então vamos executar isso aqui e vamos ver se vai funcionar. Então refresh, a saída tem que ser a mesma que antes, né, pessoal? Então vamos plotar aqui a corrente. Olha que engraçado aqui a resistência. Ficou entre 15 e 25, 15 e 25, do jeito que foi antes. Eu consegui reproduzir. Agora vamos fazer um teste. Lembrem que a nossa fonte aqui, ela era de 5 de pico? Ó, ela é 5 de pico. Bom, e ela está conectada na entrada 2. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos pegar a input, ó, vejam que input 1 vezes data 1. Vamos pegar o data 2 e multiplicar por 2. Então, perdão, vamos colocar data 2 como sendo 2. Então, olha a equação que ela faz. Data 2 vezes input 2. Input 2 é a senoide que vai de menos 5 mais 5, menos 5 mais 5. Eu vou pegar esse menos 5 mais 5, menos 5 mais 5, multiplicar por 2. Então, vai ficar entre menos 10 mais 10. Menos 10 mais 10. E eu vou somar com a tensão que está aqui, que no caso é 20, né? Então, basicamente, agora o meu sinal vai ficar variando entre menos 10 mais 30. Perdão, entre 10 e 30. 10 e 30. Vamos ver se é verdade. Vejam que vejam que aqui o nome mudou. Porque é uma forma automática do ATP fazer. Às vezes ele acaba mudando isso aí. Então, ó, pessoal, o valor ficou variando entre 10 e 30. 10 e 30, como esperado. E aqui a gente pode, por exemplo, vejam que aqui é 20, né? Eu posso pegar esse 20 e vejam que entrada 1, que é a tensão ali, tem data 1, eu posso pegar e fazer o que eu quiser. Eu posso multiplicar por 5. Então, 5 vezes 20 mais 2 vezes a senoide. Então, vai ficar com essa resposta aqui. Ó. Ok? Então, fica indo os 10 para cima e 10 para baixo com esse valor de referência. Como eu multipliquei por 5, 20 vezes 5 é 100. Então, 100, 10 para baixo, 10 para cima, 10 para baixo, 10 para cima. Bom, então vejam que no TACS, pessoal, a gente pode fazer uma série de coisas. Aqui eu não explorei uma série de elementos, não explorei funções de transferência. Vejam que aqui a gente tem a função de transferência de vários tipos. Então, uma ordem 1, por exemplo, como eu coloquei aqui, função de transferência geral. Então, aqui vocês podem setar um monte de informações para criar uma função de transferência. Vejam de novo o help tem bastante informação. Aqui também, pessoal, deixa eu ver o que tem mais de táxi que eu posso ter deixado para trás. Bom, dos devices eu comentei, então tem uma série de elementos aqui que vocês podem usar. Então vejam que para fazer um controle de um gerador, para fazer um cálculo, vocês podem usar os TACs. Mas dependendo da profundidade, ou dependendo se for muito complexo o algoritmo, talvez vocês não vão conseguir chegar muito longe com TACs. Então os models começam a ser mais úteis dependendo do que vocês forem usar. Então a gente vai fazer um vídeo sobre models para vocês terem uma noção de como usar. Ok? Então basicamente era esse o exemplo. Muito obrigado.